Aí que eu descobri que não tinha pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Como você vê o futuro da eletrificação dos veículos, tanto no seu negócio como também no mundo, de uma maneira geral? Empreender pra mim é cuidar do próximo. É fazer alguma coisa que impacte e soma na vida de outra pessoa. Se o Geraldo Rufino, empresário, bem-sucedido, pudesse encontrar hoje o Geraldo Rufino de 8, 10, 12 anos, que ensacava carvão e catava latinha, qual conselho você daria? Pra ele ser mais humilde, mais solidário, mais generoso e ser um ser humano melhor. Falando um pouco da JR Diesel, olhando o seu perfil e observando ele, se não desse certo aí, ia dar certo com outra coisa. Mas qual foi a grande decisão que fez a JR Diesel dar certo? Eu tinha um bom cargo numa multinacional, que era o grupo Play Center, Playland, aquela coisa toda, né? Onde você entrou como office boy Onde eu entrei como office boy e cresci lá. aos quê? 13, 14 anos? 13 anos. 13 anos. Ali eu empreendia, eu trabalhava pra mim. Ah, eram judeus, alemães. Então, eu trabalhava pra mim. E os caras, mas os caras não vão te aceitar. Você é negro, favela, não tem escolaridade. Mas por que não? Eu vou trabalhar. E eu comecei a trabalhar pra mim. E esses caras que diziam que não iam me aceitar, que tinham preconceito, se tornaram meus mentores, amigos, parceiros, e são até hoje, tá? Não subestime. O cara tá falando merda pra você, para de ouvir, filtra. Ouve só o que interessa. Eu fui junto com esses caras, eu cresci, e eles não abriam as portas, eles deixavam destrancada, eu empurrava. E eles riam e foram me deixando. E eu fui crescendo lá, recebendo mentoria, ouvi meus patrões a ponto de me tornar patrão também. Eu copiei, eu não fiz nada de tão extraordinário que qualquer um não possa fazer. Eu só copiei. Ah, por que eu chegava cedo? Porque eu queria saber por que eles tinham dinheiro. Por que eles chegam tão cedo, se eles têm dinheiro? Eu comecei a chegar mais cedo para ver o que eles faziam. Aí eles não saíam pra almoçar, todo mundo saía, eles ficavam. Eu também achei que não precisava de uma hora pra comer. Eu também parei de comer uma hora, usar uma hora pra comer. E na hora de ir embora, todo mundo ia embora e os caras não iam. Falei, entendi o milagre. E então eu entendi que eu podia. Aí eu arrumei tempo pra estudar, pra me divertir. E aquilo pra mim passou a ser lazer. Trabalhar é viver. E eu comecei a viver aquilo. Eu sempre fui fazendo à medida que as coisas vão acontecendo. Aí aconteceu, eu queria ajudar as pessoas. Eu comecei a ajudar meus irmãos. Compramos um caminhão, Kombi. Quando deu zebra, que quebrou os caminhões, eu fui vender as peças dos caminhões. Aí, para vender aquelas peças, eu precisava comprar as outras peças. E meus irmãos ficaram desempregados porque eles eram os motoristas dos caminhões. E a gente era sócio. E eu precisava manter a família deles. Meu salário era muito bom, eu conseguia manter as famílias, eu precisava me livrar do carnê. Eu fui vender as peças. E abri uma pequena lojinha chamada JR. Ali, começamos a vender as peças só para poder deixar em ordem e manter o nome limpo. E aí, precisava vender mais peças. A empresa cresceu muito rápido. Porque a gente fazia o que as pessoas fazem na área de desmanche, só que fazia bem feito. Meus irmãos se empolgaram, veio a vaidade, foram comprar fazenda, gado. Em 2 anos o negócio começou a acontecer, eles começaram a comprar um monte de coisa. Em 87, a empresa quebrou, mas estava no meu nome e eu fui lá limpar o nome. Então eu trabalhava nos 2 lugares. Eu chegava de manhã, voltava à noite e tal, e aquilo foi tomando forma. Eu só saí do meu emprego, gente, quando se fala em empreendedorismo, para de pôr em risco a sua família, vender sua casa, vender seu carro. Comece a empreender onde você está, no CNPJ que você está. Sensacional isso. Eu fazia isso. Eu não fui por risco, não. Eu continuei empregado, eu continuei fazendo as 2 coisas, só saí quando o horário foi ficando tão apertado que eu tinha que escolher. Eu não tinha tempo para ficar dos 2 lados. Você conhece muito o setor de mobilidade, de transporte, Sim. Você atua mais com caminhões e ônibus, mas estando no setor de reciclagem automotiva, você faz parte desse ecossistema de Sim. mobilidade. Como você vê o futuro da eletrificação dos veículos e o impacto da eletrificação, tanto no seu negócio como também no mundo, de uma maneira geral? Hoje existe muito uma ilusão de informação de mercado. Vem uma informação para o mercado e sai todo mundo especulando. Para mim, o futuro precisa ser sem combustão, por questão do meio ambiente. Mas é bem futuro. Para mim, o presente é combustão. O resto é especulação e ainda vai custar muito caro para quem especulou primeiro, tá? Se nós não temos estrutura para ter carro elétrico, você pega um carro elétrico, eu vou pro sítio, não chega lá. E no meio do caminho não tem como abastecer. Você acha que eu vou pôr minha família num carro e andar 500 quilômetros? Não tá, eu não vou fazer isso. Eu acho que isso é natural que venha. Mas do meu ponto de vista, pra gente que é consumidor, que vai usar, eu acho que é muito cedo.